Há pouco mais de 27 anos, as ruas de Monte Carlo eram testemunhas da última grande zebra do Principado. A surpresa atendia por Olivier Panis, que escreveu seu nome na história da lendária prova, após largar em 14º, realizar ultrapassagens marcantes e, com uma dose de sorte, ver seus adversários ficarem pelo caminho. Na semana do GP de Mônaco, a gente conta um pouco mais sobre a última vitória da Ligier na corrida com o menor número de carros que finalizaram a prova. Quinta-feira, 25 de maio de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e está começando mais uma lembrança de quinta, dia de relembrar um grande momento das pistas. Antes de começar, aquele pedido de sempre, aquele pedido que vocês estão mais que acostumados, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. A temporada 96 da Fórmula 1 começou com a expectativa de ampliar os postulantes às vitórias, já que o ano de 95 tinha sido polarizado entre Benetton e Williams, só no Canadá, que Jean Alesi tinha vencido com sua Ferrari, mas foi uma prova incomum, com apenas 9 pilotos chegando ao final. Só que aconteceu exatamente o contrário. A Williams tinha disparado o melhor carro. Com dois ótimos pilotos, Damon Hill e o estreante Jacques Villeneuve, o título era questão de tempo apenas. Ferrari e Benetton passavam por mudanças, mas as expectativas foram frustradas. Michael Schumacher, então bicampeão, ingressava na equipe italiana, enquanto a antiga dupla da equipe, Jean Alesi e Gerhard Berger, foi junto para a esquadra de Flávio Briatore. Ambas demoraram a se encaixar, e somente o talento do alemão foi capaz de dar alguma graça esporádica a um campeonato dominado por completo por Hill e Villeneuve. As outras equipes nem contam. Lutar por pódios era o máximo que podiam fazer. Mesmo a McLaren, que perderia o patrocínio da Marlboro para 97, estava mais preocupada em resolver essa situação do que fazer o carro andar. E tinha a Ligier, ainda sofrendo as consequências do trambique protagonizado por Briatore, quando o dirigente fez uma manobra para tomar os motores Renault e repassá-los ao seu time. A equipe francesa utilizava os motores Honda feitos pela Mugen em seu último ano de existência. Nas 5 primeiras provas do ano, Hill venceu 4 e dessas, só na estreia em Melbourne, ele passou um suador, ultrapassando Villeneuve, que era o campeão da IndyCar, somente porque o canadense teve problemas no motor e se arrastou até o final. Em Interlagos, Buenos Aires e Imola foi tranquilo. Villeneuve conseguiu sua primeira vitória em Nürburgring. O restante das vagas no pódio até que ficou bem espalhada. E aí veio o GP de Mônaco. Sexta etapa do ano, o Principado lidou durante todo o fim de semana com as condições bastante instáveis do clima, que influenciaram em todas as atividades de pista. A classificação teve ameaça, mas a água não caiu e foi Michael Schumacher quem fez a pole, seguido de Hill. A dupla da Benetton viria logo atrás com David Coulthard e Rubens Barrichello na terceira fila. Olivier Panis era só o 14º na grade. Em seu terceiro ano correndo na Ligier, o campeão da Fórmula 3000 de 93 já tinha 2 segundos lugares no histórico, mas todas em provas atípicas. Em 94 foi no GP da Alemanha, vencido por Berger e com 8 carros chegando ao fim. No ano posterior, o resultado se repetiu no amalucado GP da Austrália, quando o Hill botou 2 voltas em cima da concorrência. Apesar do desempenho até então não ser um primor, Panis era esperança de dias melhores para o automobilismo francês depois da aposentadoria de Prost, já que Alesi infelizmente não vingou e o resto nem merece citação. Ele já tinha um ponto no campeonato no Brasil e tinha feito o melhor tempo no Armap. Só que partindo da 7ª fila, ele sabia que a tarde seria longa. Antes da largada, um momento diferente ocorreu quando Coulthard pegou emprestado o capacete de Schumacher porque o seu estava embaçando e nada solucionava o problema. A pista ainda estava úmida quando os carros partiram para a largada. E um prenúncio de que as coisas não seriam normais começou a ganhar forma quando Hill
tomou a ponta antes da Sandevaux e Schumacher estampou o muro na Porsche. Além dele, Jos Verstappen, Giancarlo Fisichella, Pedro Lamy e Rubens Barrichello também não passaram da primeira volta. Quando a quinta volta foi completada, o Kyo Katayama e Ricardo Rossetti também já não estavam na pista, além de Pedro Paulo Diniz, companheiro de Panizzi, que abandonou por problemas de transmissão. Se contarmos Andrea Montermini, que nem largou porque bateu no Armap, já eram 9 pilotos fora, com menos de 15% das voltas. Esse número subiu para 10, porque Berger, que vinha em terceiro, também ficou sem o câmbio. Hans-Harald Frentzen quebrou o bico quando pressionava Ed Irvine e teve que fazer um pit stop extra. O asfalto foi secando e os pilotos quebravam a cabeça para acertar o momento exato da troca para os pneus slicks. Hill fez seu pit na volta 27 e nem esperou a Alesi parar para retomar a ponta. 2 voltas depois, na subida da rivagem, já era o líder de novo. Nesse interim, Panizzi já tinha conseguido 2 ultrapassagens sobre Mika Häkkinen e Johnny Herbert. Com a parada no momento certo para colocar os pneus de pista seca, e ele já era o 4º. Lembrem-se, era Mônaco, onde ultrapassar alguém é uma tarefa hercúlea. Como se já não fosse desempenho grandioso o suficiente, na volta 36, Panizzi se livrou de Irvine na Luz em uma manobra que deixou o norte-irlandês empacado na barreira de pneus, precisando do auxílio dos comissários para poder voltar à pista. Terceiro colocado, atrás apenas de Hill e Alesi, que estavam muito longe, já era o suficiente para a torcida francesa presente no Principado vibrar loucamente nas arquibancadas. Aí chegou a volta 40. A chuva já tinha chegado novamente. Hill tinha mais de 30 segundos sobre Alesi e rumava a uma vitória mais que tranquila quando viu fumaça saindo da traseira de sua Williams. Era um fato raríssimo, um motor Renault quebrado. Desesperado ao sair do carro na chicane do Porto, Damon sabia que era uma vitória certa. Uma vitória que nunca viria para ele na pista onde seu pai conquistou 5 vezes. A prova já parecia amalucada demais, mas 20 voltas depois, as câmeras mostraram uma desesperada Benetton tentando mexer no carro de Alesi. Uma suspensão quebrada punha fim às suas chances. Panizzi era o primeiro, seguido por Coulthard. Apenas 9 carros estavam na pista, e esse número caiu para 7, quando na volta 66, Luca Badoer fez uma bizonhice digna dos piores filmes de comédia e tirou Villeneuve da prova. Era a primeira vez desde Suzuka 95 que o time de Frank Williams não veria a cor da quadriculada. As idas e vindas da chuva já davam a certeza de que a corrida terminaria no tempo limite de 2 horas, quando na volta 70 Irvine rodou na Porsche e foi logo efetuar os 180 para voltar ao normal. Só que atrás dele vinham Mika Salo e Mika Häkkinen. E os 2 finlandeses chafurdaram um na traseira do outro. 4 carros apenas na prova, e com a chuva retornando, inclusive com vários raios ao redor. As 5 últimas voltas tinham Coulthard tentando pressionar, enquanto a transmissão mostrava a cúpula da equipe Ligier preocupada com o consumo de combustível de seu piloto. Por causa do clima instável, era grande o risco de uma pane seca. Para sorte de Panizzi, ele tinha a conta certa para cruzar a linha de chegada em primeiro, quase 5 segundos à frente do escocês da McLaren, que quase bateu tentando vencer e se conservou para chegar ao pódio, junto a Johnny Herbert, discretíssimo durante todo o tempo. Frentzen foi o 4º, mas apareceu uma volta atrás porque ele foi aos boxes e recolheu na volta 74, achando que já tinha acabado a corrida. Para terem o tamanho exato da zebra que foi aquele resultado, as casas de apostas da Europa pagaram cerca de 300 vezes o valor de quem arriscou um palpite no piloto do carro número 9. 8 anos depois, um francês voltava a triunfar em Mônaco. Aquela foi a segunda vitória francesa na Fórmula 1 e até os dias atuais só Pierre Gasly, no GP da Itália de 2020, se juntou a essa lista depois que Prost se retirou das pistas. Curiosamente, era o tetracampeão quem tinha comprado o time francês, dando seu nome a toda a estrutura. Pela última vez,
a Ligier venceu uma prova, 15 anos depois de Jacques Laffite faturar o GP do Canadá de 81. Mesmo que pelas mãos da Mugen, foi a primeira vitória da Honda após seu retorno ao fornecimento de motores depois de deixar a Fórmula 1 em 92. E claro, foi a primeira e única vitória de Olivier Panis na categoria. O francês seguiria na estrutura para 97, quando começou muito bem aquela temporada com pódios em Interlagos e em Barcelona, até quebrar as pernas em Montreal. Embora tenha voltado a correr e jamais tenha decepcionado, lamentavelmente ele nunca mais chegou perto de repetir o feito e nem mesmo conseguiria outro pódio nos 6 anos restantes, quando seguiu na Prost até 99, depois virou piloto de testes da McLaren em 2000, aí foram mais 2 anos de BAR e por fim suas 2 derradeiras temporadas como titular pela Toyota e mais uma como piloto de testes. Depois disputou 4 vezes as 24 horas de Le Mans, trabalhou como consultor técnico no time francês na extinta A1 GP e desde 2016 comanda a sua equipe, a Panis Racing, tanto na European Le Mans Series quanto nas 24 horas de Le Mans. Com 158 corridas disputadas e 6 pódios, Panis escreveu uma das muitas histórias bacanas do esporte a motor, que teve seu ponto alto naquele distante 19 de maio de 1996. Corridas assim a gente não esquece. Eu lembro da corrida quase que inteira. E, bom, um francês vencendo em Mônaco é sempre bacana. E Panis depois contou que a ficha dele só caiu quando um fiscal chegou perto dele para entregar uma bandeira francesa. Aí ele falou que ali caiu as lágrimas, caiu a ficha de que ele tinha vencido em Mônaco, porque ele sempre sonhou em ver aquela cena em Mônaco, mas ele nunca imaginava que fosse ele o responsável por aquele momento. Corrida espetacular, foi uma performance soberba do Panis, uma pena aquele acidente no Canadá, uma pena. Depois daquilo ele tenha virado um piloto mediano, acabou ficando limitado. Todo mundo fala isso, né? Depois de um acidente muito grave, o piloto dá uma acalmada. É normal. Mas a história está escrita e ninguém apaga. Gostaram, pessoal, de relembrar isso? Será que domingo agora a gente tem uma zebra? É difícil ver zebra ultimamente, né? Mas quem sabe? Quinta-feira tem mais uma lembrança, pessoal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem PGM Papo Veloz. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Amanhã tem aquecimento, pessoal. Então, até amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.